Galera, é o seguinte, há um tempo eu venho tentando ressignificar meu Xbox Series X, e quando eu digo que eu tô fazendo essa tentativa há um tempo, estamos falando de aproximadamente uns 2 anos em média. Eu venho tentando encontrar uma linha de narrativa que seja interessante de ser criada, ao mesmo tempo que seja boa de ser assistida, com um meio termo que consiga passar algum tipo de informação de utilidade para vocês. Por isso, encontrar vídeos do console não é algo comum por aqui. O fato da Microsoft não conseguir investir tanto na plataforma em trazer uma experiência verdadeiramente focada na nova geração sempre dificultou essa tarefa da minha parte. Então, muito naturalmente, a linha de narrativa para abraçar o Xbox Series X aqui no canal foi surgindo dentro desse conceito de muita dificuldade. E a maneira de começar isso, considerando os elementos que mencionamos para criar a narrativa ideal para o console por aqui, surgiu agora. E é apenas o começo. Alan Wake 2. Imagino que muitos já devem ter ouvido falar de um movimento literário chamado surrealismo. Ele embasa Alan Wake 2. O surrealismo é um conceito que aborda a ideia da existência da fantasia com base na forma mais primitiva do cérebro. Para alguns, as coisas podem parecer não ter forma dentro desse conceito justamente pelo fato de não terem sido processadas e refinadas em uma das camadas do pensamento. Digamos que é uma forma bastante livre de se aplicar em qualquer obra audiovisual. Alan Wake 2, no entanto, ajuda a esclarecer esse tipo de premissa e aborda o surrealismo de maneira um pouco mais simples. Dentro do jogo, os elementos surrealistas são confusos e muitas vezes um pouco abstratos apenas porque essa é a forma final deles. Essa é a justificativa. Durante a jogatina, em um dos momentos, por exemplo, nós vamos explorar uma cidade que era para ser a cidade de Nova York, mas acabou se tornando um local formado por ideias lúdicas e muito abstratas, e a explicação que temos para aquele lugar ser assim e acontecer da forma que acontece é apenas porque ele foi criado daquela maneira. E é a partir desse ponto que vemos o título ser algo diferente de tudo que já vimos no Xbox Series X, porque a maneira como ele aborda sua execução enquanto jogo no console, justamente por conta de características como o surrealismo, não é tão simples quanto a explicação para eventos surrealistas. Vamos dizer que no título o que eu acabei de mencionar sobre o surrealismo acabou se tornando apenas uma parcela do conceito do game. As outras parcelas podem ser bloqueio criativo, fadiga mental, autoconhecimento por parte do protagonista e, por fim, investigação policial. Tudo isso vai se transformar na parte técnica do jogo e a gente vai desmistificar o que está acontecendo aqui. Quando eu consegui destacar cada um desses elementos dentro da jogatina, eu entendi porque Alan Wake 2 é um jogo tão difícil de ser criado e porque ele é o título mais pesado da nova geração atualmente. Os detalhes técnicos que nós vamos falar em breve vão exibir isso. Para cada um desses conceitos que nós mencionamos, um tipo de cenário precisou ser construído de maneira individual, e para cada cenário, os eventos que tentam dar evidência a esses conceitos são diferentes. E isso impacta diretamente no quão bem ou mal o console vai performar, dando mérito ao Xbox Series X por conseguir driblar as dificuldades. E é nesse ambiente que vamos entrar a partir de agora. Por isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Surrealismo, investigação policial, bloqueio criativo, fadiga mental, autoconhecimento. Qual desses elementos não caracterizam Alan Wake 2 como um jogo de terror? Nenhum. Isso oferta a primeira dificuldade para o jogo porque para cada parte que você vai explorar, a demanda técnica vai ser completamente diferente, porque cada parte se responsabiliza por um desses elementos. E é isso que torna Alan Wake 2 um título tão interessante na sua parte visual. Vamos exemplificar isso na prática. Essa é Saga, uma das protagonistas. Saga é a responsável pela parte da investigação policial, então todos os eventos serão construídos em torno disso, e as coisas vão evoluindo e demandando efeitos técnicos com o intuito de intensificar esse tipo de atmosfera. Ou seja, esses elementos que mencionamos, eles têm correlação direta com a parte técnica do jogo. Um precisa conversar com o outro. No começo, o título quer apresentar seu clima e indicar para o jogador que esse é um jogo de survival horror de verdade, que solta qualquer presilha que tivesse o conectando com o primeiro game. O tom azulado indica a frieza dos eventos, fazendo o jogador de forma subconsciente usar uma das técnicas do jornalismo investigativo, a indução, já tomando posse da característica investigativa que nós mencionamos. Nesse primeiro trecho, o que predomina é a baixa visibilidade, mas principalmente o tom azulado atmosférico.
atmosférico. Cores frias são sempre indicadas para gerar a sensação de distanciamento, frieza ou morte. O jogo está nos dizendo, através desse conceito imagético, que um desses três vai acabar acontecendo ou já aconteceu. Depois somos apresentados de fato à saga, e aqui temos um cenário com uma densidade absurda na vegetação, a ponto de fazer com que a menor das folhas seja rica em detalhes quando você se aproxima. Essa vegetação, além de aparecer em grande quantidade, ainda te assusta pela altura. Dessa vez, então, existem duas ideias para ela poder existir. Primeiro, o jogo quis te isolar do mundo externo. A ideia de distanciamento continuou sendo aplicada. Segundo, ele quis dificultar a sua exploração, já que a ideia é você descobrir mais pistas a respeito de um assassinato. E nesse processo, para poder descobrir, somos apresentados a mais uma técnica utilizada dentro de uma investigação: a dedução. Reunir pistas, explorar os cenários externos, invadir cenários internos, tudo isso vai te dar alicerces para chegar a alguma dedução e se sentir de fato um profissional da área investigativa. Nesse meio tempo, ainda podemos até mesmo usar a técnica do palácio mental, que consiste em o investigador criar um cenário com todas as informações acerca da investigação na sua cabeça e assim correlacionar os fatos para poder chegar mais perto de uma prova. A transição para esse novo cenário acontece durante a jogatina e é instantânea, fazendo uso do poder da nova geração para poder acontecer, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Mas o que chama a atenção é a ponte que faz a transição do clima investigativo para o clima de survival horror. Usaram algo extremamente básico, mas muito funcional, que cria uma interseção entre esses dois mundos: um corpo morto. Do outro lado da narrativa, quando Alan passa a ser um personagem jogável, o surrealismo entra em ação, e não é difícil de identificar isso. Logo quando o protagonista aparece, ele está dentro de uma casa que existe dentro de um lago, escrevendo uma história em que ele mesmo é um personagem que consegue escapar daquela realidade graças a essa escrita. Traduzindo essa informação para vocês, em outras palavras, ele constrói o mundo e a realidade em seu favor para poder conseguir sair daquele local. E é isso que explica os eventos surreais que acontecem até mesmo durante a gameplay. Construir um mundo que se qualifica como personagem tanto quanto qualquer outro personagem que tenha uma representação humana dentro de um jogo não é uma tarefa fácil, e por isso começamos a entender por que Alan Wake 2 é diferente de tudo que nós já vimos nessa geração. Primeiro, pense em um jogo de survival horror atual e em como esse jogo é construído comparativamente. Normalmente um jogo desse gênero se agarra a apenas um elemento e constrói o seu mundo e a sua narrativa com base nisso. Essa ideia faz com que mesmo que você vá em ambientes distintos, ainda existe uma familiaridade entre eles para poder facilitar a parte técnica. Em palavras mais claras, vamos dizer que é muito fácil você identificar geometria e assets repetidos em diversos locais do mesmo jogo, ainda que esses locais sejam distintos. E é nisso que Alan Wake 2 se desafia, porque isso não acontece nele. Esse é um dos títulos que com muita tranquilidade podemos dizer que não seria executado na geração que passou. Mas olha que curioso, nos consoles em que ele foi lançado, por outro lado, apesar de fazer tanta coisa surreal, ele não traz efeitos ou técnicas futuristas, o que é confuso. Fica difícil de entender se ele é ou não é um jogo da nova geração desse jeito. Então vamos entender essas afirmações para poder deixar tudo bem claro. Na tentativa de dar vida ao surrealismo imposto por Alan, a única maneira de fazer isso foi usar o SSD da nova geração. Constantemente o personagem vai precisar criar uma nova realidade na frente dele, e nessa nova realidade tudo pode mudar: a iluminação, a geometria e até os objetos. O SSD entra em ação nessa parte e é um item indispensável por aqui, porque esse tipo de recurso é importante tanto para a gameplay quanto é para a narrativa. Nenhum desses dois conseguem avançar sem esse tipo de tecnologia. E o mesmo vale para quando você quer fazer o uso da técnica do palácio mental. Toda a troca de cenário acontece instantaneamente e são cenários completamente diferentes. Isso não seria possível sem o auxílio do SSD. Alan Wake 2 não pode existir sem esse elemento, e por isso não pode existir fora da nova geração. Por outro lado, não existem recursos revolucionários nessa versão do console. Na verdade, o que temos aqui é um exemplo de tudo o que foi aprendido nas gerações mais fracas sendo aplicado em uma geração mais forte, numa intensidade muito maior graças ao seu poder. Todo mundo sabe que nas eras que antecedem a essa, muita criatividade era posta em prática para que os jogos pudessem funcionar com gráficos exorbitantes e que muitas vezes não poderiam ser executados pelos hardwares em questão. Era uma maneira de driblar as limitações técnicas.
técnicas. E Alan Wake 2 seguia muito por esse ritmo para poder ser possível nos consoles de mesa atuais e ainda assim se apresentar muito bem. A resolução do jogo é a mais alta possível, por exemplo, mas a Remedy entendeu que nem sempre o 4K nativo é a melhor solução e acabou entregando o FSR2 para poder reconstruir a qualidade de imagem a partir de uma resolução menor. Esse foi o primeiro drible. O que a gente vê até é o 4K no modo qualidade, mas a imagem interna é contabilizada com 1270 pixels. Esses 1270 pixels são reconstruídos usando a técnica do FSR2 para um 4K. Isso permitiu visuais incríveis e uma performance em 30 quadros por segundo. Porém, há quem prefira o modo performance, e nesse modo ele traz uma imagem em 1440p no resultado final, com uma qualidade interna de 847 pixels que também são reconstruídos até chegar à resolução que a gente mencionou, usando a mesma técnica de reconstrução. Assim, o drible técnico tá ali e a qualidade de imagem também. Mas como todo o resto opera que é a parte importante, como o jogo cria sua atmosfera usando os demais recursos gráficos, mesmo que não sejam recursos gráficos revolucionários. Andando pelos corredores, muitas vezes claustrofóbicos de Alan Wake 2, você não vai encontrar Ray Tracing em absolutamente nada, ao contrário do que é visto na versão de PC. Para gerar reflexos, temos a clássica técnica de espaçamento de tela. Em alguns outros poucos momentos, ele usa uma técnica de reflexo em tempo real por software. Normalmente, ela é trazida em superfícies que confrontam o personagem, mas aparecem bem pouco e o nível de detalhe não é dos melhores como o Ray Tracing consegue fazer. Abrir mão do Ray Tracing aqui foi uma decisão importante e dificultosa, porque as propriedades dos materiais de Alan Wake 2 em grande parte ganham distinção umas das outras a partir de como o reflexo se exibe, e se isso se perder, parte da complexidade dos ambientes também se perde. Mas surpreendentemente, a Remedy entendeu como criar isso sem a técnica revolucionária. Apesar das dificuldades da técnica de espaçamento de tela, o fato do jogo ter diversos efeitos de pós-processamento, como o próprio granulado, e trabalhar tão bem com materiais, faz com que essa distinção exista mesmo com a ausência de um recurso tão importante para esse jogo. Chegar em Bright Falls pela primeira vez e ver os reflexos por espaçamento de tela em abundância pelas ruas, mesmo se tratando de uma técnica tão antiga, ainda consegue criar a sensação de termos visuais muito bonitos e completamente preparados para a nova geração. Quando somos apresentados a pseudo Nova York criada por Alan, temos a mesma ideia, mas com um diferencial na iluminação. Assim como não temos nos reflexos, também não temos Ray Tracing na iluminação do jogo. E mesmo assim, eu quero que vocês prestem atenção, mesmo que por um momento, em como esse ambiente urbano foi bem construído, mesmo com a falta de um Ray Tracing. A iluminação global implementada no título é extremamente eficaz e precisa. Ela tem um controle tão grande sobre cada ponto de luz que atinge as diversas superfícies, que mesmo em um ambiente como esse, em que temos muitas luzes em atuação, gerando complexidade em todo o local, cada uma influencia na atmosfera sem atrapalhar a influência da outra, e acaba gerando uma cidade com um visual muito complexo e consistente. E ter esse ambiente em específico com esse grau de qualidade na iluminação é quase como um benchmark para a iluminação global do jogo. Esse é um dos trechos mais complexos da trama por abusar de uma larga escala e se apropriar do surrealismo nela com bastante frequência, ainda implementando todos os assets que nós já comentamos que o jogo possui. Mas isso não quer dizer que invadir os ambientes internos também não cria uma sensação de desconforto. A iluminação de Alan Wake 2 tem total controle sobre qualquer aspecto dela, e essa é a parte mais interessante. O rebatimento de luz nesse tipo de cenário é o que gera tanta suavidade na escuridão desse tipo de lugar. Apesar de ser tudo muito escuro, a conceituação da iluminação global é tão boa que sabe exatamente aonde ou o que iluminar. E já para apoiar as miudezas, a iluminação indireta entra em ação com sombras discretas e difusas geradas pelo rebatimento de luz com uma técnica de espaçamento de tela para que tudo em absoluto tenha sombras por aqui, até os menores objetos, como um gramado, por exemplo. E acredite, o jogo tem muita coisa em cena povoando cada local. O fato de não termos Ray Tracing no título é justificável porque ele eleva qualquer outro ponto gráfico usado em gerações passadas a um outro patamar. Reparem, por exemplo, no modelo do personagem. Existe um claro distanciamento de tudo o que já vimos sendo feito na nova geração de consoles. O modelo por aqui está num outro patamar. Não estamos falando apenas do cabelo ter uma boa representação ou do número de detalhes no rosto ou nas vestimentas. Estamos falando do shader da pele que dá um tom fotorrealista tanto para Alan quanto para a saga. E com esse contexto em mente, é interessante pensar no mix de cenas renderizadas em tempo real pelo motor gráfico do game com as cenas de live action ao longo da jogatina como uma espécie de comparação. A Remedy tem uma tecnologia excelente e ela está consciente disso. Termos esse tipo de cena em live action no jogo
não foi à toa. A ideia foi justamente gerar comparativo com o que a empresa conseguiu renderizar em tempo real em um console como o Xbox Series X para que ao longo da jogatina a gente pudesse ver o quão fotorrealistas são os modelos de personagens. E é claro que os personagens não foram os únicos que receberam esse tipo de atenção. Reparar na quantidade de objetos de cada ambiente do jogo, por mais que tenhamos uma variedade de conceitos bem grande nos ambientes por aqui, o que dificulta essa tarefa, ainda assim é um tanto assustador pela quantidade em que eles aparecem. A maneira como um restaurante ou uma cabana podem ser representados é diferente, mas a quantidade e a qualidade geométrica dos objetos continuam absurdas. E nesse meio, o jogo não perde tempo a usar efeitos volumétricos para poder criar a atmosfera que mencionamos no começo do vídeo e se estende até o fim do game. Névoa e luzes aparecem aos montes sendo reproduzidos por esse tipo de técnica, e o resultado é sensacional. A facilidade que o efeito volumétrico tem para poder se propagar é surreal, e embora seja pesado, ter a nova geração com o Series X dando suporte a esse tipo de recurso com toda essa abundância, atuando em uma mata tão densa como essa, é estritamente necessário para que a ambiência do jogo possa ser impressa ao jogador, e o resultado final é sensacional. Para todos os lados que você olhar, você vai ver o efeito volumétrico fazendo a sua parte na atmosfera e fazendo com que você se sinta dentro do jogo. Vão existir momentos mais frenéticos em nível de efeitos visuais que certamente colocam o console à prova na hora de renderizar tudo ao mesmo tempo, mas em momentos de passos mais lentos que vemos como Alan Wake 2 faz uso do poder da nova geração. É na hora da mudança de ambientes, é quando entramos num ambiente e vemos uma geometria altamente detalhada com um trabalho de assets ricos em polígonos. É na maneira como a iluminação foi trabalhada para cada ideia de cena individualmente, considerando os conceitos que nós abordamos no início do vídeo. E tudo isso, mesmo no modo qualidade do jogo, comparativamente com as especificações do PC, ainda que não use o Ray Tracing, muitas vezes está sendo utilizado apenas em configurações médias ou baixas. Ou seja, na hora de criar sua atmosfera de terror, Alan Wake 2 tem gráficos tão bons que não depende da qualidade mais alta das configurações visuais para poder se apresentar bem. Alan Wake 2 vai ser a régua que vai nivelar o quão bons os jogos precisam ser daqui para frente em termos visuais. E é muito importante pensar que a experiência mais estável atualmente da nova geração é a do Xbox Series X nesse jogo, o que motivou esse vídeo. Mas deixa aqui no campo dos comentários, qual jogo da nova geração, na sua opinião, consegue se equiparar visualmente a Alan Wake 2? Eu quero saber o que você pensa sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.